Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Essa é a afirmação do salmista no Salmo 58, o salmo de hoje. Vamos ler? Salmo 58, a partir do verso 1. Será que vocês, poderosos, falam de fato com justiça? Será que vocês, homens, julgam retamente? Não, no coração vocês tramam a injustiça, e na terra suas mãos espalham violência. Os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. Seu veneno é como veneno de serpente, tapa os ouvidos, como a cobra que se faz de surda para não ouvir as músicas dos encantadores, que fazem encantamentos com tanta habilidade. Quebra os dentes deles, ó Deus. Arranca, Senhor, as presas desses leões. Desapareçam como a água que escorre. Quando empunham o arco, caiam sem forças as suas flechas. Sejam como a lesma que se derrete pelo caminho, como o feto abortado, não vejam eles o sol. Os ímpios serão varridos antes que as suas panelas sintam o calor da lenha, esteja ela verde ou seca. Os justos se alegrarão quando forem vingados, quando banharem seus pés no sangue dos ímpios. Então os homens comentarão: de fato, os justos têm sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Amém? Olha que salmo, muitas vezes nós não entendemos esses salmos que são vigorosos, que pedem justiça, mas olha o que o salmista fala, os ímpios, eles se desviam desde o ventre eles já se desprendem para a maldade. E todos nós nascemos com a raiz do pecado em nós, todos nós nascemos com essa semente do pecado em nós, todos os homens pecaram, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos e afastados estão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, mas temos um Deus que veio, se encarnou, Jesus veio, morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. E todos aqueles que recebem a Jesus Cristo como Senhor da sua vida são salvos. Isso é a providência que Deus colocou diante de nós. Nós todos somos pecadores, mas tem um Deus que morreu na cruz por nossos pecados. E hoje nós podemos sermos justos diante de Deus através de Jesus Cristo. É por isso que precisamos de Jesus na nossa vida, porque só Ele nos faz justiça de Deus, só Ele nos faz realmente justos perante Deus, porque Ele pagou o preço dos nossos pecados. Olha, Ele fala que no verso 3, os ímpios erram o caminho desde o ventre. Desde o ventre, você pode notar que uma criancinha pequena, com poucos anos de idade, já quando faz alguma coisa errada, já fica assim, não fui eu, já começa a mentir. Porque é natural do ser humano fazer coisas erradas, porque o pecado está nele. A nossa natureza terrena sempre vai pender para o pecado. É por isso que precisamos sermos regenerados por Deus, sermos realmente transformados de novo, transformados em nova criatura. É por isso que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Porque Deus tem que nos fazer de novo para sermos juntos diante dele. Só vamos passar pelo novo nascimento quando aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, olhe, todos os homens são pecadores, estão afastados de Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6:23. Então, o dom gratuito de Deus, né, o presente que Deus nos deu é a vida eterna, mas tudo depende de nós aceitarmos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida. Porque o ser humano, desde o ventre, já nasce pendendo para o pecado. Mas o Senhor falou assim, haverá um dia que virá o juízo de Deus sobre a terra. Deus já nos faz colher tudo que plantamos, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque de Deus não se zomba, está lá em Gálatas 6:7. Tudo que o homem semeia, ele colhe sim. Mas nós temos que saber que Deus
faz justiça para os seus escolhidos, faz justiça para aqueles que se refugiam nele, que se tornam justos por causa de Jesus. Então nós devemos escolher sempre estar perto do Senhor, que nos acolhe, que nos recebe como nós somos, mas não deixa nós permanecermos no erro, não deixa nós permanecermos no pecado, mas sim transforma a nossa vida. Então, se você não tem uma mudança de vida, você ainda não nasceu de novo, precisa nascer de novo, precisa ter sinais de transformação de caráter, transformação de vida, realmente, quando nós aceitamos a Cristo. Então, o Senhor nos torna justo e nós passamos a ter uma nova vida nele. É por isso que eles falam, olha, os justos se alegrarão, porque haverá justiça, haverá recompensa para todos aqueles que servem ao Senhor, todos aqueles que se dedicam ao Senhor. Olha, ele fala, olha, então os homens comentarão, de fato, os justos têm a sua recompensa. Eles verão, a palavra do Senhor diz lá em Malaquias, outra vez vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Outra vez vereis a diferença. Quer dizer, há uma diferença hoje entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Nós que servimos ao Senhor, nós temos uma paz que excede todo entendimento. Nós temos a alegria que independe das circunstâncias. Nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós, porque o Espírito Santo só habita naquele que nasceu de novo através de Cristo. Olha, há uma diferença, porque nós somos filhos de Deus. Todo ser humano é criatura de Deus, mas aqueles que recebem a Jesus torna-se filho de Deus. É isso que diz a palavra de Deus, a Bíblia, em João, capítulo 1, versículo 12. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas todos, quando receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. E hoje, graças ao sacrifício de Jesus Cristo e a nossa atitude de reconhecermos Ele como Senhor, nós nos tornamos filhos de Deus, filhos amados do Senhor. Que privilégio nós temos. Então não desanime, a luta vem. Realmente, às vezes, os ímpios, aqueles que praticam maldade, têm a sensação de estar vencendo, de estar na vantagem, mas nós sabemos que eles vão receber a sua recompensa. Eles vão receber o juízo de Deus sobre eles. Então, tome cuidado com suas atitudes, tome cuidado com as suas decisões. A sua decisão hoje vai impactar na eternidade. Então não demore, não demore, mas nem um segundo. Aceite Jesus como seu Salvador e mude de vida, transforme a sua vida. Você vai ter essa paz tão maravilhosa, essa alegria maravilhosa, e vai ter Jesus e mais a garantia de estar a vida eterna com Ele. Olha, ele fala assim, ó, com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Não tenha dúvida, tenha a certeza. Deus faz justiça e Deus fará justiça na sua vida. Deus fará justiça por você. Confie nele, entregue a sua vida a Ele, que Ele vai agir na sua vida. Confia. Deus é a nossa justiça. Deus faz justiça na terra. Tem um Deus. Com certeza há um Deus. Os ímpios não creem em Deus. A palavra do Senhor diz que o ímpio diz no seu coração, Deus não existe. Mas nós sabemos, nós temos a certeza que Deus existe. Essa obra maravilhosa da criação mostra e comprova, há um Deus poderoso, há um Deus criador e há um Deus que vai fazer justiça por você. Amém? Então vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, porque por essa certeza que nós temos que há um Deus na terra, há um juiz que vai julgar este mundo, há um juiz que faz justiça pela nossa causa, há um Deus que faz nós colhermos tudo que nós plantarmos. Por isso, Senhor, abençoa cada vida que está, Deus, nessa oração, lendo essa palavra, abre o entendimento dela para ela reconhecer a justiça de Deus, para reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Abre o coração dela, convence o Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, para que ela se entregue ao Senhor, porque não há um justo sequer na terra, não há ninguém que faça o bem, mas o Senhor
Deus que é bom, Deus que é misericordioso, veio e se fez justiça por nós. Deus, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por teu sacrifício na cruz, que nos possibilitou o perdão dos nossos pecados e nos garantiu a vida eterna. Eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que cada um reconheça o Senhor como Senhor da vida deles e Salvador, porque é só assim que seremos salvos. Obrigado, Jesus, porque temos a certeza da justiça do Senhor, a certeza que há recompensa para os justos. Muito obrigado, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe poderosamente nesse dia. Não deixe de compartilhar essa mensagem para abençoar mais vidas e que você tenha um dia super abençoado, um dia de cura, um dia de libertação, um dia de prosperidade, um dia que o Senhor vai te revelar e que o Espírito Santo vai guiar cada passo na sua vida. Amém? Deus te abençoe.